seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o terceiro vídeo da série sobre o estudo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E nós iremos ver hoje a divisão entre os fiéis, né? Terminamos o vídeo passado falando que Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, chamou os coríntios a uma comunhão com Deus, uma comunhão que era regada de toda a graça vinda da parte de Deus e de toda a paz. Então, o apóstolo dizia que Deus é fiel em Jesus para manter a igreja na comunhão. Mas nós iremos ver o que uma igreja, quando se rebela contra Deus e contra o chamado de Deus para ela, acontece. Vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de iniciar dizendo que qualquer coincidência desta igreja de Coríntio com o que está acontecendo na igreja católica hoje não é mera coincidência. Qualquer semelhança, melhor dizendo, não é mera coincidência. Existe hoje dentro da igreja uma divisão partidária, exatamente como aconteceu aqui na igreja de Coríntio. Do versículo 10 até o versículo 16, nós iremos ver como a igreja se dividiu, né? Tome a sua Bíblia comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, divisões e escândalos dentro da igreja, os partidos na igreja de Coríntio. Eu vos exorto, Paulo está dizendo. Aqui nos faz lembrar quando o Papa Francisco escreve uma exortação apostólica dizendo à igreja: eu vos exorto. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai a concórdia um com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Então, guardar a concórdia. Concórdia é viver em harmonia. Discórdia é viver, né, de maneira desarmoniosa, em brigas, em contendas. E ele está dizendo: sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Ou seja, comunhão. Comunhão é mesmo modo de pensar e mesmo espírito. Isto chama-se comunhão. Versículo 11. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé, né, melhor dizendo. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé, me informaram de que existem rixas entre vós. Então, parece ser fofoca, mas não é, né? Nós podemos pensar aqui, o pessoal de Cloé, né, foram fofocar a respeito da igreja de Coríntio a Paulo. Mas não é fofoca. O zelo pela igreja não implica dizer que alguém está fofocando. Algumas pessoas da casa de Cloé me informaram de que existem rixas entre vós. E ele continua, versículo 12. Explico-me, cada um de vós diz. Então, existe divisão. Qual é a divisão? Paulo vai dizer: eu explico a vocês qual é a divisão que chegou aos meus ouvidos. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo. O outro, né? Ou eu sou de Apolo. Ou eu sou de Cefas. Ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo pergunta. Cristo estaria assim dividido? Cristo estaria dividido?
hoje, quando eu disse que existe uma semelhança, e não é uma mera coincidência, hoje tem pessoas que dizem assim: eu sou tradicionalista. Outros dizem: eu sou tradicional. Outros dizem: eu sou carismático. Outros dizem: eu sou progressista. E ainda existem outras nomenclaturas que não se baseiam muito na fé. Quando, por exemplo, diz: eu sou da teologia da libertação, que é uma heresia, já foi combatida, já foi condenada pela igreja. E o apóstolo pergunta, Paulo, ele dizendo, porque alguém disse eu sou de Paulo, ele diz Paulo, eu, Paulo, teria sido crucificado em vosso favor? Seria Paulo que foi crucificado em favor dos coríntios? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Ele já não fala aqui diretamente dos demais, de Apolo, de Cefas, que é Pedro. Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. Então ele diz, eu agradeço a Deus, porque não batizei ninguém no meio de vocês. Apenas Crispo e Caio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Olha onde Paulo chega. Paulo diz, olha, a divisão no meio de vocês está tão escandalosa que eu agradeço a Deus porque eu não batizei ninguém. Porque se eu tivesse batizado alguém, talvez vocês começassem a dizer que tinha sido batizado em meu nome. Versículo 16. Em verdade, ele lembra, né? É verdade, melhor dizendo, é verdade. Batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. Então Paulo está dizendo, olha, essa divisão de vocês é inútil. É inútil. Porque não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Cefas que morreu crucificado por vocês. Mas foi Cristo Jesus. Então alguém dizia que era discípulo de Paulo. Outro dizia que era discípulo de Apolo. Outro dizia que era discípulo de Cefas. E existiam alguns que diziam, eu sou de Cristo. Pelo menos alguém sensato dizia, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, né? Então Paulo diz, ainda bem que eu não batizei ninguém. Aí depois ele lembra que batizou 2 pessoas, depois ele lembra que batizou mais alguns membros, né, da casa de Estéfanas, né? Então ele começa a dizer, eu lembro que eu batizei alguns, mas eu não quero que vocês coloquem a minha pessoa acima da pessoa de Cristo. Porque quem morreu na cruz para vos salvar, quem morreu na cruz para dar a vocês graça e paz e vos convidou à comunhão, não foi Paulo, não foi Cefas, não foi Apolo, foi Cristo. E ele continua dizendo assim, sabedoria do mundo, sabedoria do mundo e sabedoria de Cristo. Ele continua dizendo no versículo 17, pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Então, aquilo que eu digo aqui no meu canal, que eu repito isso que Paulo está dizendo. Eu não quero fazer da sabedoria do mundo, da intelectualidade, dos estudos teológicos, algo que venha invalidar a cruz de Cristo, algo que venha invalidar a redenção de nossos pecados. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Volto a repetir, eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devem estudar. Devemos estudar. Mas é mais importante do que o estudo você meditar na cruz de Cristo. São Tomás de Aquino, o doutor comum da igreja, que todo mundo sabe da capacidade extraordinária de São Tomás de Aquino de revelar
né, aquilo que ele conheceu de Cristo. Em um determinado momento foi perguntado para ele em quais livros ele encontrava tanto conhecimento, quem eram os autores, quem eram aqueles que inspiravam o seu autoconhecimento. E diz a história que ele levou a pessoa que lhe fez essa pergunta até o seu quarto, até o seu local, né, onde ali ele estudava, ali onde ele meditava, e ele apontou para o crucifixo, dizendo: é dali que sai tudo que vocês experimentam da minha parte. É da cruz de Cristo. A minha inspiração é a cruz de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: sabedoria humana muitas vezes invalida a cruz de Cristo, ou seja, invalida a salvação, invalida a redenção. Versículo 18 ele continua: com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Então, quando Paulo diz que Deus, na sua misericórdia, por meio da cruz de Cristo, por meio da fé na redenção nos dada por meio da cruz de Cristo, ele vai apagar toda a sabedoria, porque, meus irmãos, não adianta. Eu volto a dizer aqui, não adianta você ler livros e livros e livros e livros se você não tiver uma experiência com Jesus. Não adianta você conhecer, você pode conhecer toda a Bíblia, você pode conhecer todo o catecismo, você pode conhecer todos os documentos escritos pelos papas, você pode conhecer todos os documentos que a igreja já escreveu, você pode conhecer tudo que já foi feito, você pode ter, olha, como eu tenho aqui, comentários bíblicos nessa potencialidade. Você pode conhecer tudo o que você imaginar a respeito, teoricamente falando, daquilo que é Jesus Cristo e a sua igreja. Mas se você não tiver vida de oração, se você não rezar, se você não buscar Deus e viver uma comunhão com Ele, se você não buscá-lo nos sacramentos, se você não for à missa, se você não celebrar a Eucaristia, quando eu digo celebrar, não é você fazer as vezes do sacerdote, porque tem leigo querendo tomar lugar de padre, e padre querendo ir para o lugar dos leigos. Eu estou falando disso. Eu estou falando de você celebrar como comunidade a Eucaristia. Então o apóstolo diz que aonde está, ó sábio, a tua sabedoria? Aonde está, ó homem culto? Aonde está a tua cultura? Aonde está? Ela fica ofuscada pela luz que sai, que brilha, que irradeia da cruz de Cristo. E ele continua dizendo: onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Então, ele está dizendo que o homem, na sua sabedoria, nas suas filosofias, não conheceu a Deus. E por não conhecer a Deus, Deus aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Então Paulo, louco por Jesus, apaixonado por Jesus, a ponto de dizer que tudo que ele tinha não passa de esterco diante daquilo que é Jesus, que ele descobriu por meio da pregação de Paulo. Ele chama muitos à conversão e salva muitos que creem. Ele diz, versículo 22, os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Os judeus, aqui me faz lembrar quando Jesus disse assim, olha, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe,
o Senhor passará 3 dias no seio da terra. E nenhum sinal vos será dado, além deste. E porém eu vos digo que aqui está quem é maior do que Jonas, Jesus Cristo. Os judeus pediam sinais, os judeus pediam milagres. Tem pessoas hoje na igreja que só quer ver sinais, que só quer ver milagres, que só quer ver coisas místicas extraordinárias. Mas Jesus diz, nenhum sinal vos será dado. O Filho do Homem vai passar 3 dias no seio da terra, como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. E depois ele vai emergir da terra, ele vai ressuscitar. A cruz de Cristo está ligada à ressurreição de Cristo. E este é o maior sinal de salvação, meus amados irmãos, que nós podemos ter. No versículo 22 ainda ele fala que os gregos andam em busca de sabedoria, porque os gregos eram conhecidos como os maiores mestres da filosofia que o mundo podia nos trazer. E aqui eu não vou citar nomes dos filósofos gregos, porque iriam tomar muito tempo e o vídeo ficaria muito longo, tratando de coisas que não interessam muito para nós. O que interessa para nós não é filosofia, o que interessa para nós é a cruz de Cristo. O que interessa para nós é a salvação, é a redenção. E no versículo 23 ele diz assim, nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo crucificado é escândalo para os judeus, para os gentios é loucura, mas para quem crê é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Ora, é por ele que vós sois, em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo que o mundo apresenta como grande, como poder, como sabedoria, como força, isso tudo, diante daqueles que não são sábios, que não são cultos, que não são fortes, Deus transforma tudo aquilo que é poderoso em nada, diante daquele que aparentemente é vil, que não tem valor algum. Por quê? Porque ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedor. E o apóstolo termina dizendo, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se você quer se gloriar de alguma coisa, se glorie de Cristo ter te chamado. Não porque você merecia, mas porque Ele quis fazer de você, que é miséria, que é pobre, que é fraco, que é pecador, que é infiel, que é corrupto, que é avarento, que é sujo. Ele quis tomar você, que é tudo isso, e fazer como fez com o filho pródigo. Abraçar, acolher no seu seio, te encher de beijos e dizer,
Tu és o meu filho amado. Eu morri na cruz por você. E esta cruz, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, para você que crê é poder de Deus. E é por esse poder que você vai viver eternamente comigo. É isto que Jesus está dizendo. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E vem comigo nessa aventura. Vamos terminar essa carta que nos enriquecerá de maneira extraordinária a respeito de como viver a comunhão na igreja. Partido, todo mundo aqui escolheu o seu. Mas Paulo disse, olha, ninguém, nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, morreu por você na cruz. Mas quem morreu por você na cruz foi Cristo. E eu quero dizer isso a você que me escuta. Quem morreu por você na cruz não foram os tradicionalistas, não foram os tradicionais, não foram os carismáticos, não foram os progressistas. Foi Jesus. E ainda digo, não foi a CNBB. Foi Jesus que morreu na cruz para te salvar. E é a Jesus que você deve dizer, eu sou teu, Senhor, eu te pertenço, eu sou pertença tua. Amém. Fica na paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.